Ecoar, Juntos pela Ecologia, um projeto de extensão voltado para a divulgação científica. Fazemos parte de um curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Mais uma vez, queremos dar um oi e bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão nos escutando ou que estejam nos escutando pela primeira vez. Nós somos o Ecoar, um projeto de extensão que realiza trabalhos nas redes sociais com a divulgação científica no âmbito da ecologia. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, né? Eu vim dizer que nossa conversa de hoje vai ser sobre um assunto muito importante e muito valorizado por todos nós, eu acredito e eu espero, que estamos aqui. E a gente vai falar e discutir sobre o bioma onde a gente está inserido agora, que é a Caatinga. O episódio de hoje foi desenvolvido para a gente comemorar o Dia da Caatinga, que acontece agora, no mês de abril, no dia 28. Então, aqui, falaremos hoje sobre a Caatinga, sobre as nossas preocupações, sobre a valorização da Caatinga, sobre a biodiversidade da Caatinga e vamos esclarecer alguns pontos e alguns assuntos relacionados à Caatinga. Vou começar apresentando quem está aqui hoje, falando com vocês. Primeiramente, eu apresento Lucas Cândido. Eu sou biólogo egresso da Universidade de Pernambuco, fui professor da Rede Municipal de Ensino daqui de Petrolina e atualmente eu sou mestrando pelo PPG-CETA da Universidade de Pernambuco. Junto de mim, a gente tem a professora, ecóloga e ornitóloga, doutora Flávia Campos Martins, docente do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e coordenadora do projeto Ecoar. E, como convidado para essa conversa de hoje, a gente tem o mestre Herbson Ovidio Martins, ele que é biólogo pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, mestre em entomologia pela Universidade de São Paulo e doutorando também pela USP. Herbson, para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir que você se apresente melhor, nos fale um pouco sobre seus trabalhos e principalmente sobre os trabalhos que você já realizou ou realiza aqui na Caatinga. Primeiramente, eu queria agradecer ao Ecoar na figura da professora Flávia e do Lucas e falar que é um prazer participar do podcast hoje e falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante, que nesse caso são os meus trabalhos, né, relacionados com as abelhas e também, mais ainda, relacionados com a Caatinga. Como já falou, sou biólogo formado dentro da Caatinga, né, então sou um biólogo da casa. E desde 2012 eu venho desenvolvendo alguns projetos, desde a graduação, né, desenvolvendo alguns projetos relacionados à história natural das abelhas. Em especial, eu tenho uma paixão um pouco maior pelas abelhas solitárias, que muita gente não conhece, mas é um grupo fantástico que eu venho estudando há bastante tempo. E além disso, essa parte de história natural, apesar dela ser muito ampla, eu dediquei meus esforços a tentar entender um pouquinho sobre a biologia de identificação dessas abelhas. E posteriormente eu comecei a aprofundar um pouco mais, a tentar entender como que essas abelhas se relacionam com as plantas. Então eu venho estudando também essa interação, usando a palinologia, né, que é o estudo do grão de pólen, para conhecer um pouquinho quais são as plantas que essas abelhas visitam, principalmente aqui dentro da minha área de estudo, que é a área de Caatinga. E aí dentro dessas abelhas eu tenho 3 grupos especiais que eu dediquei mais meus trabalhos, que foram as abelhas coletoras de óleo, que muita gente nem conhece, mas que são importantíssimas. Por exemplo, são as polinizadoras da acerola. O pessoal lá da Amazônia, elas são importantes na polinização da castanha do Pará. Também são polinizadores importantes do murici. O pessoal do Maranhão também conhece bastante, é um fruto muito típico. E além disso, eu também venho me aprofundando um pouquinho, me dedicando ao estudo das abelhas noturnas, que muita gente nem sabe que existe abelha que sai à noite, né? Mas existe. E atualmente eu venho desenvolvendo meu doutorado focado em um grupo também muito especial, principalmente para áreas de Caatinga, que são as abelhas oligoléticas. Que, para fazer um resumo, elas são abelhas que são especialistas, elas têm uma relação muito forte com algumas plantas, então tem abelhas que só visitam uma única espécie de planta, e aquela única espécie de planta também depende exclusivamente daquela abelha. Então é uma relação de amor muito próximo, de fidelidade muito próxima entre as abelhas e essas plantas. Maravilhoso, é muito legal o trabalho que você vem realizando, principalmente sobre espécies e grupos de animais que não são pouco conhecidos
e estudados pelas pessoas, principalmente num bioma que ao mesmo tempo também é pouco conhecido e pouco estudado. Enfim, outra pesquisadora também que tem aqui com a gente, que também está inserida na Caatinga, é você, né, Flávia? Que convive com esse bioma há um bom tempo e que tem realizado muitos trabalhos aqui. Eu queria pedir que tu também falasses um pouco sobre seus trabalhos desenvolvidos aqui na Caatinga. Só antes de começar a falar, né, queria também agradecer ao Ederson, né, por se dispor a vir conversar aqui com a gente, né, tão importante. É um zoólogo, ecólogo, já vou falar que é ecólogo, porque, né... Trabalha com ecologia de identificação. Falou em nicho, né? Enfim, nessas interações das abelhas com as plantas, eu acho super legal e eu fico, né... por isso esse convite, né? Porque o trabalho é muito interessante e é muito especial, né? A gente vai falar mais, então o pessoal que está ouvindo aí, segura a onda que a gente, né, vocês vão saber mais coisas. Os meus trabalhos são voltados mais para as aves, né, ecologia das aves, então eu busco as aves como bioindicadoras, né, eu tenho trabalhado com um grupo mais específico, que são as aves aquáticas. Então, a gente vai nos ecossistemas aquáticos e busca correlacionar a presença dessas aves ou até a ausência, né? Porque a gente vai monitorando mês a mês e, inclusive, com os anos, né? Eu preciso, na verdade, até... Enfim, a gente vai analisando, inclusive, ao longo, né, do tempo, já tem 8 anos, né? Que eu estou aqui na Caatinga e 7 anos de dados. A gente tenta relacionar esses dados dos ambientes com a presença das aves e aí perceber se tem correlação, por exemplo, os dados químicos da água, presença de vegetação, profundidade da lagoa, até zona urbana, zona rural, com a presença e quantidade, diversidade, riqueza de espécies de aves. Também trabalhei com as aves da Caatinga, com uma aluna de mestrado também, né? Enfim, pensando em riqueza e diversidade, então muito com estrutura de comunidades, né? Pensando em comunidades de aves, né, da Caatinga. A gente também trabalhou com restauração, né? Então a gente tentou colocar os poleiros artificiais numa área aberta para pensar nas aves como dispersoras de sementes e a gente viu que aumenta muito o banco de sementes e tem espécies de plantas, algumas espécies de plantas que a germinação aumenta muito por conta, né, elas precisam passar pelo trato digestório, né, digestivo das aves para ter a sua germinação, né, exatamente, né, para acontecer a germinação da semente. Então a gente, né, meio por essa linha as minhas pesquisas, além das relações com as pessoas, as né? comunidades das Exato, pessoas, né? Com as aves. Bom, maravilhoso. Eu acho incrível esses trabalhos que a gente em si vem desenvolvendo na Caatinga, que a gente vem desenvolvendo na Caatinga, e é isso mesmo, a gente tem que continuar cada vez mais com esses trabalhos para tentar crescer a valorização e o conhecimento do espaço da Caatinga em si. Durante a minha vida quase que inteira eu convivi bastante também com outros biomas também do Brasil, como o Cerrado e a Mata Atlântica. Só que conviver e trabalhar, principalmente enquanto biólogo da Caatinga, é algo realmente incrível. Eu sou apaixonado por esse bioma, eu amo trabalhar nesse bioma, eu amo conhecer cada vez mais esse bioma. E aproveitando tudo isso, vamos começar a falar um pouco mais sobre a Caatinga em si.